Sabe uma coisa curiosa? No Ocidente, a gente parece tratar o budismo de um jeito diferente de qualquer outra religião. Totalmente diferente. Ninguém fala em, sei lá, física cristã ou biologia islâmica sem soar meio estranho, né? Exato. Soaria como proselitismo. Mas livros com títulos tipo Por que o budismo funciona? Ou A ciência por trás da meditação viram best-sellers. É quase como se fosse uma ciência da mente. Uma filosofia racional, empírica, quase imune às críticas que a gente faz a outras fés. Isso. E conceitos como mindfulness e iluminação estão em todo lugar. De aplicativo de celular a treinamento de liderança em empresa. É como se tivesse ganhado um passe livre, sabe? Uma aura de cientificidade. Pois é. E é exatamente essa ideia que a nossa análise de hoje vai, cutucar. A gente vai mergulhar fundo em trechos do livro Why I Am Not a Buddhist, do Evan Thompson. Que é um título bem provocador. Muito. E o mais chocante é que o autor não é um crítico de fora. Pelo contrário, o cara cresceu imerso no budismo. É um filósofo da mente respeitadíssimo. E a conclusão dele é surpreendente. E o histórico dele é fundamental para a gente entender que não é um ataque leviano, né? Com certeza. O Evan Thompson, ele cresceu numa comunidade intelectual chamada Lindisfarne, que era super influenciada pelo Zen. Ele estudou com gente do calibre do Robert Thurman. Um dos maiores acadêmicos do budismo tibetano. Exato. E mais, ele foi coautor do famoso neurocientista Francisco Varela, que era um budista praticante. Nossa, então a crítica dele vem totalmente de dentro. Vem de alguém com um profundo conhecimento e, eu diria, respeito pela tradição. A nossa missão aqui é entender a crítica dele ao que ele chama de modernismo budista e ver qual alternativa que ele propõe. Certo. Então vamos começar pelo primeiro ponto que ele ataca. Essa ideia do excepcionalismo budista. Isso. Essa crença que a gente mencionou de que o budismo é superior por ser mais racional, mais científico, menos dogmático que as outras religiões. De onde vem essa imagem? Ela sempre existiu? O fascinante aqui é que não, essa imagem não é tão antiga quanto parece. Ah, não? O Thompson mostra que essa é uma construção histórica bem recente. Ele usa um termo dos historiadores, modernismo budista. Isso surgiu lá nos séculos 19 e 20, principalmente na Ásia. E por que surgiu? Como uma resposta direta ao colonialismo europeu e aos missionários cristãos. Peraí, então foi uma estratégia de marketing e defesa. Tipo, vocês ocidentais vêm com sua ciência, pois a nossa religião já é uma ciência e melhor que a de vocês. É exatamente essa. Intelectuais budistas da Ásia, para se defenderem, começaram a reformular as próprias tradições. Como assim reformular? Eles pegaram os elementos que os ocidentais consideravam superstição, rituais, deidades, cosmologias e jogaram assim para debaixo do tapete. E o que eles colocaram no lugar? Eles enfatizaram que ressoava com a mentalidade moderna e científica da época, a experiência meditativa pessoal, a psicologia, a racionalidade. Apresentaram o budismo como uma ciência da mente empírica, uma filosofia de vida. E não uma religião no sentido ocidental cheio de dogmas. Uma jogada de mestre, na verdade. Mas isso não soa um pouco cínico ou foi mais uma estratégia de sobrevivência cultural? Acho que é mais complexo que cinismo. Foi, sem dúvida, uma estratégia de sobrevivência incrivelmente inteligente. Mas o ponto do Thompson é que essa versão modernista, que se apresenta como a essência pura e original do budismo, na verdade é um híbrido. Híbrido com o quê? Ela foi profundamente influenciada por valores do iluminismo europeu e, olha que ironia, pelo protestantismo. Pelo protestantismo, como? Com aquele foco na experiência individual, na fé interior, em detrimento do ritual comunitário, sabe? Entendi. Então o budismo que muito do Ocidente consome hoje não é o budismo original, mas essa versão modernizada. E só saber disso já desmonta a ideia de uma superioridade inata. Certo. A ideia de que o budismo é a ciência original é, na verdade, um marketing histórico, e não um fato atemporal. Ok, mas e as ideias em si? A doutrina do não-eu, ou Anatman. Sim, um pilar central. A ideia de que o nosso eu, esse centro de comando que a gente sente que tem aqui dentro, é uma ilusão. Isso parece super confirmado pela neurociência, que procura um chefe no cérebro e não acha. Exato.
não acha um homenzinho no controle. É aí que a coisa se sustenta, não? É aqui que fica realmente interessante. Thompson argumenta que essa conclusão de que a neurociência prova o não-eu é uma simplificação brutal de um debate filosófico milenar. Uau, pera um pouco. Quer dizer que a neurociência moderna pode estar repetindo um erro filosófico antigo. Como assim? Exato. Ele nos leva para os debates acalorados na Índia Antiga entre os filósofos budistas e seus rivais, os filósofos da escola Naya. E o que eles diziam? Os Nayayaikas lançaram um desafio aos budistas que é incrivelmente atual. Eles perguntavam, ok, budistas, vocês dizem que somos só um fluxo de eventos mentais e físicos. Se é assim, como vocês explicam a unidade da consciência? A unidade da consciência. O que seria isso na prática? Thompson usa um exemplo perfeito. Pense numa manga. Ok. Você vê a cor amarela, sente o cheiro doce e toca a textura lisa. São 3 percepções separadas. Certo, por canais diferentes. A pergunta é, o que amarra essas 3 percepções juntas na experiência unificada de uma manga? E mais, o que faz com que seja você a ter essa experiência? Entendi, o que unifica tudo. Os filósofos da Nyaya chamavam isso de o problema da vinculação, o binding problem, um termo que a neurociência usa até hoje. Caramba, então o problema que os neurocientistas tentam resolver hoje já era tema de debate há milênios. E qual era a resposta deles? Os Nayayaikas diziam, a resposta é o eu, Atman. É preciso existir um eu duradouro, uma substância que unifica as experiências. Sem isso, a consciência se desintegra. Faz sentido, como argumento. E a conclusão do Thompson, conectando isso com a ciência atual, é genial. Ele diz que a neurociência não prova que o eu é uma ilusão. Ela mostra que o eu é uma construção. Ilusão versus construção. Qual a diferença na prática? Parece sutil. É a diferença entre algo que não existe e algo que existe com um processo. Uma miragem no deserto é uma ilusão. Não há água ali. Certo. Mas uma dança, uma sinfonia ou amor são construções. Elas não são uma coisa que você pode pegar, mas são processos reais, emergentes, relacionais. Ah, entendi. O erro é procurar o eu como uma coisa estática dentro da cabeça? Exatamente. Assim como a dança não está dentro do músculo da dançarina, mas emerge da interação do corpo inteiro com o espaço e a música. O eu não está dentro do cérebro. Ele emerge da interação do corpo, cérebro e mundo. É real como um processo, não como uma entidade. Essa distinção é muito poderosa. Muda tudo. E isso me leva direto para o próximo ponto. A mania do mindfulness. A febre do mindfulness. Porque a forma como o mindfulness é vendido hoje parece cair exatamente nesse erro, de tratar a mente como uma coisa dentro da cabeça que a gente pode otimizar. Virou uma mercadoria. Totalmente. Mindfulness para ser um líder melhor, para comer melhor, para ter mais sucesso. Vende-se a ideia de que é uma prática puramente interna, privada, e que seus benefícios podem ser vistos em scans cerebrais. Thompson chama isso de forma crítica de budismo neural. A mente vira sinônimo de cérebro. Isso. E a premurga que ele faz é devastadora. A mente está realmente contida dentro do cérebro? Ok, a mente não está no cérebro. Isso soa quase místico. Onde ela estaria, então? No ar? Não. Essa é a grande virada na ciência cognitiva moderna. A ideia é que a mente não é uma coisa em um lugar. É um processo distribuído. Distribuído como? Os cientistas chamam isso de cognição 4E. O primeiro E é de incorporada, embodied. A mente depende do corpo todo, não só do cérebro. A gente pensa com as vísceras, com a postura. Certo. O segundo E. Encaixada, embedded. Ela depende do ambiente. Você pensa de forma diferente num escritório silencioso e numa festa barulhenta. Faz todo sentido. E os outros dois? O terceiro é estendida, extended. A gente usa ferramentas externas para pensar. Sua agenda, seu celular, um caderno, eles são literalmente parte do seu processo cognitivo. Parte da mente, mas fora do corpo. E o quarto é inativa. A mente não reflete passivamente um mundo que já existe.
Ela cria um mundo de significado através da ação. A analogia que ele usa no livro sobre o pássaro é perfeita para isso. Qual delas? O voo de um pássaro precisa das asas, claro, mas o voo não está dentro das asas. O voo é uma relação entre o animal inteiro e o ambiente, o ar, o vento. Perfeito. É exatamente isso. E da mesma forma, a mente precisa do cérebro, mas não está dentro do cérebro. Ela é essa relação complexa entre corpo, cérebro e o mundo. E a consequência disso para o mindfulness é... Gigantesca. Quando você reduz a meditação a um mero estado cerebral que pode ser hackeado, você ignora todo o seu contexto cultural, social, ético. É essa redução que permite que a prática seja sequestrada. Exato. E transformada no que chamam de Mindfulness. Ela é retirada do seu contexto ético, que envolve compaixão, não violência, e vira só uma ferramenta para melhorar a performance individual. Um desvirtuamento profundo. E falando no propósito das práticas, vamos ao grande objetivo. A tal da iluminação ou despertar. O objetivo final, né? Na versão pop do budismo, isso é vendido quase como uma epifania ou uma experiência pura, direta, sem filtros, em que você finalmente vê a realidade como ela é. E aqui, Thompson lança talvez seu argumento mais filosófico e contraintuitivo. Ele afirma que a própria experiência de iluminação é, na verdade, dependente de conceitos. Como assim? A ideia de iluminação não é justamente transcender os conceitos? Sair da caixinha mental? Ótima pergunta. É paradoxal, né? Totalmente. Como a experiência pode depender da própria caixa que ela deveria quebrar? Para explicar isso, ele usa umas analogias muito boas. Pense no dinheiro. Certo. Uma nota de R$100 é só um pedaço de papel. O que faz dela dinheiro, o conceito compartilhado que nós temos. Se amanhã todo mundo esquecesse o conceito de dinheiro... Teríamos só pedaços de papel inúteis, o valor não está na coisa... mas no conceito que a gente projeta nela. A existência do dinheiro é dependente do conceito de dinheiro. Ok, a do dinheiro eu entendi. Ele usa outra, né? Sim, a do amor. Nossas experiências de amor são profundamente moldadas pelos conceitos culturais que temos sobre o que é o amor. O amor romântico que a gente busca hoje é muito diferente do amor cortês medieval. A própria experiência que a gente sente no peito é co-criada pelo conceito que a gente tem na cabeça. Exatamente. Agora, aplicando isso à iluminação. A experiência que alguém tem e chama de despertar é moldada pelo próprio conceito de despertar que aquela pessoa aprendeu na sua tradição, seja zen, tibetana ou outra. É exatamente isso. Não é uma percepção pura da realidade, mas uma experiência que é interpretada, estruturada e até mesmo gerada por um arcabouço conceitual. E é por isso que existem tantas descrições diferentes e até contraditórias da iluminação. Exato. Elas não estão descrevendo a mesma experiência objetiva com palavras diferentes. Elas estão tendo experiências que são, em parte, constituídas por seus diferentes conceitos. Certo. Então, o que tudo isso significa se o Thompson desconstrói o excepcionalismo, o não-eu simplificado, o mindfulness neurocêntrico e a iluminação pura? Qual é a proposta dele? Ele não fica só na crítica. Se ele não é um budista, o que ele propõe no lugar? A experiência que alguém tem e chama de despertar é moldada pelo próprio conceito de despertar que aquela pessoa aprendeu na sua tradição, seja zen, tibetana ou outra. É isso. Exatamente isso. Não é uma percepção pura da realidade, mas uma experiência que é interpretada, estruturada e até mesmo gerada por um arcabouço conceitual. E é por isso que existem tantas descrições diferentes e até contraditórias da iluminação. Exato. Elas não estão descrevendo a mesma experiência objetiva com palavras diferentes. Elas estão tendo experiências que são, em parte, constituídas por seus diferentes conceitos. Certo. Então, o que tudo isso significa se o Thompson desconstrói o excepcionalismo, o não-eu simplificado, o mindfulness neurocêntrico e a iluminação pura? Qual é a proposta dele? Ele não fica só na crítica. Se ele não é um budista, o que ele propõe no lugar? Com essa pose de ciência da mente superior, na verdade fecha o diálogo. Se apresenta como a resposta final. Isso impede uma conversa genuína com outras tradições. A alternativa que ele propõe é o cosmopolitismo. Cosmopolitismo.
Parece uma palavra bonita, mas na prática, o que isso significa? A gente sente e toma um café com um cristão, um budista e um ateu e magicamente todo mundo se entende. É mais profundo e mais difícil do que isso. Ser cosmopolita, nesse sentido, é se engajar com outras tradições de forma respeitosa, mas partindo do princípio de que nenhuma delas tem o monopólio da sabedoria. É a ideia de que a gente pode aprender uns com os outros sem precisar converter o outro. Isso. E o exemplo que ele dá sobre o amigo dele, o Francisco Varela, é a coisa mais poderosa do livro. O neurocientista budista. Sim. O Varela vivia uma tensão constante. Como cientista, ele usava animais em experimentos. Como budista, ele tinha um compromisso ético com a compaixão por todos os seres. Ele não tinha uma resposta fácil para isso. Nenhuma. Não havia uma síntese confortável que resolvesse o conflito. Ele vivia no meio da contradição. Nossa, ele vivia essa contradição na pele. Exatamente. E para o Thompson, essa tensão, essa desestabilização das próprias certezas, é o coração de uma conversa cosmopolita honesta. Não é sobre encontrar paralelos fáceis e dizer, no fundo todo mundo diz a mesma coisa. De jeito nenhum. É sobre deixar que uma tradição questione a outra tão profundamente que te desestabilize. A conclusão dele é que o valor do budismo não é ser uma ciência superior. Mas sim oferecer uma crítica radical à nossa obsessão com o eu. E a nossa fé cega na ciência como o único caminho para a verdade. O caminho é o diálogo aberto e vulnerável, não a apologética. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um pensamento para levar daqui. Se as nossas experiências mais profundas, como o amor ou um despertar espiritual, são intrinsecamente moldadas pelos conceitos e histórias que a gente herda, o que isso nos diz sobre a busca por uma verdade pura? Uma experiência não filtrada. Talvez a sabedoria não esteja em tentar transcender nossas perspectivas, mas em aprender a difícil e bela arte de conversar entre elas. Uma reflexão realmente poderosa. Para continuar nesse caminho e explorar outras análises filosóficas de alto nível como esta, convidamos quem nos acompanha a curtir este vídeo, deixar um comentário com suas impressões e, claro, inscrever-se no canal Aislan Bezerra. O seu apoio é fundamental para a gente manter viva a chama do pensamento crítico e da reflexão profunda.